Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Como sempre, pessoal, estou aqui para gravar uma aula especialmente para os meus alunos do 6º ano, lá da Escola Monte Carlo. A galerinha que sempre está muito participativa, fazendo as atividades e participando dos encontros aí. Tá acabando, hein, pessoal? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a evolução dos mapas. Vamos falar também sobre as projeções cartográficas, beleza? Mas antes de nós falarmos sobre a evolução dos mapas, nós vamos relembrar um pouquinho aquilo que nós já falamos sobre os mapas durante este bimestre. Vamos lá? Olha só. Lembra que a gente falou? Os mapas são utilizados há muito tempo pelos homens. Antes mesmo da invenção da escrita, já era possível identificar a representação do espaço terrestre nas pinturas rupestres. Então, antes mesmo do homem aprender a escrever, desenvolver a escrita, ou seja, lá na pré-história ainda, o ser humano já mapeava o ambiente, beleza? Isso aqui nós já vimos. Vamos continuar. O que é um mapa? O mapa, olha lá, é uma representação gráfica da superfície terrestre. O mapa é uma representação gráfica da superfície do mar? Não, da superfície terrestre, ok? Ou então, de parte dela, presta atenção. Mapas temáticos também já vimos, né? São os mapas que apresentam temas específicos, por exemplo, como clima, vegetação, relevo, bacias hidrográficas, densidade demográfica, né? Fizemos isso na última aula, certo? As atividades vocês mandaram muito bem, galerinha. Top, top, top. Beleza? Agora nós vamos começar a falar especificamente do tema da nossa aula, um dos temas, né? A evolução dos mapas e, posteriormente, as projeções cartográficas. Então, bora lá. Pessoal, seguinte, nós vimos, e vocês viram na atividade passada que eu passei para vocês, né? Que eu coloquei um videozinho lá para vocês, que não é um videozinho meu, mas um videozinho da internet, onde aparece a evolução dos mapas ao longo do tempo. Nós vimos no primeiro slide que antes mesmo do homem desenvolver a escrita, ele já utilizava os mapas, né? Já fazia alguns mapas. Óbvio que não são mapas como nós conhecemos hoje, pessoal. Isso é muito importante que a gente sempre frise e é muito fácil de se compreender, certo? Até o século, mais ou menos século XIX, né? O início do século XX, os mapas, eles tinham a mesma... Eles não evoluíram muito, vamos dizer assim. Conforme o mundo foi sendo conhecido, o mundo foi sendo descoberto, né, pelos europeus, então os mapas foram apresentando uma maior quantidade de terras e tudo mais. Mas no quesito exatidão, precisão de mapeamento, isso vai começar a mudar a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, olha aqui, ó. Após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, com as fotografias aéreas, ocorreu o desenvolvimento do quê? Da chamada cartografia moderna. Então, o que aconteceu? Lá no início do século XX, Santos Dumont inventou o que nós conhecemos como avião. Certo? Esses aviões, eles foram sendo utilizados, infelizmente foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, né, como armas, como portadores de armas, mas também foram utilizados para tirar fotografias aéreas dos lugares. Então essas fotografias aéreas, elas vão mostrar, né? Vão mostrar realmente como é o espaço. Então isso vai facilitar com que a cartografia moderna mapeie com mais precisão. Olha lá. A cartografia moderna se utiliza de observações terrestres e do que? De sensoriamento remoto com o uso de aviões, certo? De satélites e de drones, pessoal. Então, o uso de aviões, fotografias aéreas. Satélites, eles não tiram fotografias, eles têm uma série de sensores que emitem sinais, esses sinais refletem na superfície terrestre e mandam de volta as informações da superfície, ok? E também o uso de drones. Os SIGs, né? O Sistema de Informação Geográfica, surgiram no final do século XX
permitindo mapear até mesmo outros planetas. Eu tenho certeza que vocês aí já viram, né, fotos de outros planetas pelas sondas, né, da NASA e tudo mais. Então isso é graças ao SIG. Então dentro da cartografia moderna, nós temos o que? Nós temos o GPS, né? Hoje isso aqui é um aparelho de GPS que a gente pode analisar aí o ponto exato que nós estamos no planeta. Certo? Então, qualquer ponto que você estiver no planeta, se você tiver um GPS, você não vai estar perdido, ok? Aqui um satélite e aqui uma imagem de satélite do nosso Brasil. Pode ver que aqui nós vemos que há uma menor quantidade de vegetação, aqui uma maior quantidade de vegetação, o rio Amazonas, tudo isso imagem de satélite, beleza, pessoal? Agora, nós vamos começar a falar sobre as projeções cartográficas. Mas antes de nós falarmos sobre a projeção cartográfica, nós precisamos saber do globo terrestre, certo? O que é o globo terrestre, professor Vitor? O globo terrestre é um mapa, né? Não, o globo terrestre não é um mapa. O globo terrestre, ele é a representação mais fiel do nosso planeta. Então, é como se fosse uma miniatura do nosso planeta. Olha aqui o meu globinho aqui, eu tenho um globinho, certo? Também, né? Professor de geografia tem que ter um globinho, tá meio sujinho, né? Mas, por exemplo, isso aqui não é um mapa, isso aqui é uma representação, é como se fosse uma miniatura do nosso planeta, ok? Então o globo terrestre é a representação mais fiel do nosso planeta. Ele é muito útil para nós estudarmos o que? O movimento de rotação, olha o que eu fiz aqui, o movimento de rotação do nosso planeta e o movimento de translação, né? Por exemplo, vamos dizer que a minha mão aqui é o Sol e o movimento de translação, a Terra está movendo em torno. Lembrando que ela faz os dois movimentos juntos, ok? Então, para isso, é muito bacana utilizar o globo terrestre. Também para utilizar para estudar os fusos horários, né? E para estudar as estações do ano, também é muito importante que nós utilizemos o globo terrestre. Porém, no estudo da geografia, é muito importante que nós utilizemos coisas mais detalhadas, né? Representações mais detalhadas. E, nesse contexto, muitas vezes o globo terrestre não favorece muito, certo? Porque não apresenta muitos detalhamentos. Já pensou se eu for falar para vocês aqui, ó, por exemplo, ó, pessoal, aqui, ó, Ilha Comprida. Como que a gente vai conseguir enxergar a Ilha Comprida? Isso aqui está aqui perto de Curitiba, entre Curitiba aqui, mas é difícil da gente entender. Difícil da gente conseguir enxergar. Por quê? Porque não apresenta muitos o quê? Não apresenta muitos detalhamentos. Para informações mais detalhadas, nós temos que utilizar o quê? Os mapas. Beleza? Então vamos lá. Aí é que entram as projeções cartográficas. O que é uma projeção cartográfica? É o nome que se dá às técnicas utilizadas para representar o globo terrestre em uma superfície o quê? Plana. Ok? Então nós temos aqui o globo terrestre, que é uma projeção em 3D. O que é 3D? Altura, largura e profundidade em uma projeção 2D, né? Que é um mapa que só tem altura e largura. Beleza? Então isso não é fácil. Já imaginou? Você transformar... Será que se você envolver aqui uma folha de papel, vai dar certo? Você passar isso aqui direitinho pro mapa? Não vai dar. Então, as projeções cartográficas, elas podem ser classificadas de duas formas. A primeira que nós vamos ver é a classificação quanto ao tipo de deformação. Toda a projeção cartográfica, ela apresenta alguma deformação. Tá, pessoal? Então vamos ver quais são as deformações que elas vão apresentar. Ó, nós temos aqui a primeira, projeções conformes. Essa projeção que está aparecendo aqui é a projeção de Mercator. Prestem atenção nesse nome, porque vocês vão ver muito. Esse é basicamente a projeção que nós utilizamos nas escolas e que aparece nos livros, ok? A projeção de Mercator ela foi lá do século XVI, né? Foi desenvolvida lá no século XVI. E ela é uma projeção conforme, por quê? Porque ela altera as áreas, certo? Dos continentes, ou seja, o tamanho deles, e mantém
as suas formas, ok? Então, conforme mantém a forma, ok? Distorce a área, mantém a forma. Como que nós podemos ver uma projeção conforme? Presta atenção aqui, isso aqui é a Groenlândia, certo? E isso aqui é a América do Sul, ok? A Groenlândia, ela tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Aqui só o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tem alguma coisa errada aqui, né? Alterou o quê? A área, mas manteve a forma. A forma dos continentes está certinha. O que deformou foi a área, ok? Então, sempre que você olhar um mapa e a Groenlândia estiver grandona aqui, maior do que a América do Sul, é uma projeção conforme de Mercator, beleza? Continuando aqui. Nós temos a projeção equivalente. Olha que diferença, pessoal. As duas principais são essas, tá? Mercator e Peters. Então, essa aqui é a projeção de Peters. A projeção equivalente, ela vai alterar a forma. Então, lembra lá que Mercator manteve a forma, mas alterou a área? Peters não. Peters ele manteve a área, mas ele alterou a forma. Pode ver que aqui parece que está meio achatado. Sabe aquela foto que a gente edita meio errado e fica meio achatado assim? Então, ó, as projeções equivalentes, elas alteram a forma dos continentes, deixando-os diferentes. Em compensação, o tamanho deles permanece o mesmo em relação ao original. Olha aqui, viu lá? Lembra que a gente tinha mostrado a Groenlândia, que estava gigantesca, maior do que a América do Sul? E agora olha aqui a proporção. Sempre é isso que nós vamos olhar. A primeira coisa que nós vamos olhar numa projeção, quando se pergunta qual projeção que é, se é equivalente, se é conforme, nós vamos olhar aqui desta forma, ok? Então essas são as duas principais, marquem aí, projeção conforme de Mercator e projeção equivalente de Peters. Mas vamos ver porque tem outras. Aí nós temos a projeção equidistantes, que é o que? Elas alteram tanto a forma quanto a área, mas elas mantêm as distâncias. Essa projeção aqui, equidistante, ela é muito usada na aviação, porque quando o piloto ele quer saber a distância para o lugar onde ele vai. Ele não importa se o continente é achatado, se está do tamanho certo, né? Ele quer saber a distância. Então, é um mapa que é fiel à distância, projeção equidistante, tá? Então, muito usado pela aviação. Vamos continuar aqui. E aí nós temos as projeções afiláticas. Projeção afilática, pessoal, ela é aquela projeção que tenta não desagradar ninguém, né? Ela altera tanto a forma, né, quanto as áreas, mas de um modo que essas distorções não sejam tão acentuadas. Então ela altera tanto a forma quanto a área, mas ela tenta manter aí uma exatidão. Ok? Então essas são as projeções classificadas de acordo com a distorção, né? Com a alteração da sua forma. E aí nós temos a classificação das projeções cartográficas quanto ao tipo de superfície de projeção, certo? Então vamos lá, preste atenção aqui, ó. A primeira projeção que nós temos é a projeção cilíndrica. Preste atenção. Cilíndrica por quê? Porque olha olha essa imagem aqui, ó. É como se enrolasse uma folha, né, no globo, certo? Então enrola-se uma folha no globo e aí essa projeção do globo ela vai ser calculada nessa folha. Essa é a principal, tá? Projeção cilíndrica é a que a gente mais vê nos mapas que a gente utiliza, nos mapas mundi que a gente utiliza. Então aqui o globo terrestre é envolto por uma folha de papel, formando um cilindro, em que são projetados os contornos dos continentes e as linhas imaginárias. Preste atenção, na projeção cilíndrica há uma deformação maior nos polos. Então as regiões polares tendem a ficar mais deformadas. As áreas mais próximas da linha do Equador têm menos deformação. Preste atenção aí, galerinha. Projeção cônica. É o que está o chapéuzinho do chinês aqui mesmo, né? Então, essa projeção cônica ela é muito utilizada para representar um hemisfério. Então, eu quero representar no mapa o hemisfério norte. Então, eu faço uma projeção cônica. As linhas são projetadas em um cone que envolve o globo. Quando desenrolado, resulta em um mapa na forma de um leque. Ok? Não esquente a cabeça que eu vou mostrar na atividade posterior como esses mapas ficam. Beleza?
E aí nós temos, por último, a projeção plana ou azimutal, que é como se eu colocasse uma folha de papel aqui em cima, né, e projetasse. Essa projeção plana, ela é muito utilizada para representar as regiões polares, certo? Então, quando eu quero representar ou o Polo Norte ou o Polo Sul, eu uso essa projeção plana, ou também chamada de azimutal. Beleza, pessoal? Então, galerinha, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho recebido muitas mensagens dos alunos falando que estão gostando das aulas sobre mapas. Nós encerramos o assunto sobre mapas aqui, né? No próximo bimestre nós vamos começar a trabalhar outras coisas também tão interessantes quanto, mas espero que vocês estejam comigo nessa caminhada. Beleza, galerinha? Então, fiquem com Deus. Um abraço e até mais. Se precisar de mim, só me chamar no Discord. Valeu, fui!